obrigado, antes de mais nada, senhor bem, pela lembrança, né? Pela lembrança que me parece tão saudável. Tem uma série de outros convites a que eu tenho acedido e que tem relação com a universidade. E eu tenho comentado que no meu tempo de universidade, que não é tão antigo assim, se falava muito em abrir as portas, enfim, a outras linguagens, a outros agentes, a outros seres, que não aqueles do âmbito da academia. Se falava de todas aquelas metáforas do castelo de marfim, do palácio de cristal, sei lá eu. E agora eu vejo que, de fato, tem havido uma capacidade, uma permeabilidade da universidade muito maior do que em outras épocas. É claro que num encontro, num evento como este aqui, não poderia ser diferente. Eu estava pensando como uma irreverência, enquanto o professor falava, e quando ele diz que quando o ser está presente, o ser fala por si próprio, eu poderia dizer, eu sei que tem gente de vários estados aqui, cavalo se vê na cancha. Seria uma tradução rápida, talvez não precisa, mas uma tradução para o dialeto, para a linguagem, dialeto em absoluto, não é dialeto, para a linguagem da cultura popular. Regional, com seus sotaques, com suas determinações. E eu faço isso brincando, sim, mas eu faço isso porque eu queria falar rapidamente para vocês de irreverência e porque eu queria começar dizendo uma frase do Dussel, com seus 80 anos, não sei se já os cumpriu ou não, que diz assim: a cultura popular, longe de ser uma cultura menor, é o centro mais incontaminado e irradiativo de resistência do oprimido contra o opressor. Bom, todos vocês, por estarem num evento com esta temática, estão envolvidos com a cultura popular das formas mais variadas. Nós viemos representar de uma maneira mais sublinhada num momento isso, mas vocês todos representam de alguma maneira alguma inserção, né, nesses outros universos. Eu falei em reverência para vocês porque esta preocupação que talvez gere uma filosofia da libertação, que talvez esteja na gênese dessa filosofia, que é essa preocupação em criar um questionamento e uma explicação própria, entre aspas, essa intenção de não seguir modelos que não só são alheios, como são justamente aqueles produzidos por quem nos oprime. Essa questão política fundamental não é só a questão da validade daqueles modelos, daquelas explicações, daquelas análises, daquele ponto de vista, é o fato de que ainda por cima se trata dos modelos que são de posse e de autoria do nosso opressor, em alguma medida. Tudo isso, toda essa angústia também existe em níveis de muito menos, digamos, aprofundamento especulativo do que o nível da academia, da universidade e da ciência. É claro que qualquer indivíduo do novo mundo que pensou sobre a forma como se deu a conquista sente a angústia de não saber se é o que sofreu a violência ou o que violentou. A angústia do novo mundo nos move culturalmente de uma maneira muito intensa. Nós somos quem cometeu, quem invadiu, quem cometeu a violência ou quem sofreu isso. A não ser que nós sejamos de um grupo, de uma cultura, de uma etnia que tenha que tenha a pretensão, não no mau sentido da palavra, mas de afirmar-se como pura, como a mesma etnia originária em todos os sentidos. Todos nós aqui temos essa angústia sobre a cabeça. E isso sempre foi gerador de cultura popular, sem dúvida nenhuma. O posicionar-se nessa contradição, assim como cria
todo um sistema filosófico cria manifestações de cultura popular, como a gente vai ver aqui. Não é outra coisa o sincretismo em todas as suas formas, e é por isso que há uma união tão bonita e tão fácil entre o que a gente vem representar aqui e o que vocês estão discutindo. As duas coisas partem daquela voz que o Dussel diz que se ouve, primariamente, algo que se escuta e depois, sim, a partir daí se desenvolvem essas construções. Deixem citar ele de novo, essa palavra se pronuncia, é clamorosa, toda a questão é saber ouvi-la, deixar que se acostume a proferi-la. Essencialmente diz, tenho fome, tenho história própria, deixai-me ser diferente, etc, etc. Já não desejo ser objeto de missão, nem de educação civilizadora, nem de métodos pedagógicos, vocês sabem disso. Deixai-me ser, tenho direito. Muito bem, a música popular faz isso. Mesmo que como também diz o Dussel, que o folclore não seja o que dá conta disso de forma integral, é só uma manifestação dessa cultura popular, uma parte dela. Talvez o folclore tenha uma capacidade sobressalente de fazer isso. Por que eu falava para vocês em irreverência? Eu gosto das palavras irreverência e arrogância porque a gente as usa cotidianamente, quase sempre com um pejo, com uma carga negativa, e nunca pensando no que elas estão negando, na intensidade de falar em reverência e em rogo, em rogar. Como não ser irreverente? Não se pode ser reverente a qualquer coisa. É da resistência mais mínima, mais digna ser irreverente. Como não ser arrogante? Vejam que estado que alusão ao sagrado, ao imenso, ao divino, que é o rogo, o rogar. Então é natural e esperável que se seja irreverente e arrogante. A cultura popular é cheia disso. É cheia disso. O Dussel se preocupa com Martim Fierro e se preocupa em mostrar que ali tem um quadro de miséria no sentido existencial, de humilhação daquele homem, dominação daquela mulher, e ele se preocupa com os filhos do Fierro. O Fierro também passa os 2 volumes, a ida e a volta, falando ou procurando os filhos. No final os encontra, mas depois se separa, vocês sabem. Aquela cena meio cinematográfica, cavalos que se afastam, o filho do Cruz, o filho do Fierro, os filhos do Fierro e o Fierro, é obrigado a se afastar. O que acontece com esses crioulos? O Dussel fala muito disso, mas é interessante ver que no Fierro, e principalmente em manifestações menos da literatura alta, como é o caso do José Hernández e do Fierro, e mais da cultura popular mesmo, das coisas que se escutam recopiladas, ali estão formas de resistência belíssimas, e muitas delas passando pela irreverência e pela arrogância. Então, é assim que gauchescamente se diz. Vamos ficar ponderando sobre esse cara, cavalo se vê na cancha, né? É assim, é uma das formas, um exemplo que se possa dar disso. Vocês imaginem um copleiro, não sei se tem gente do noroeste argentino aqui, aqueles que cantam aquelas coplas, aquelas trovinhas, chega lá em Salta, lá em Tucumã, lá em Jujuy, e já anuncia em desafio, como os nossos repentistas nordestinos gostam e vivem do desafio. Desde lejos me he venido cruzando zanja y zanjones. Nada me hicieron los tigres. ¿Qué me han de hacer los ratones? Não é pouca coisa, é botar na mesa, é ofensivo. O outro milongueando lá. No voy a decir de dónde vengo, ni voy a decir para dónde voy, ya que por ser como soy, me planto con lo que tengo. A lo mejor no convengo para una reunión así, pero se me antoja a mí, y eso sin ser vanidoso, que el guiso sale sabroso si pica un poco el ají. Esse tipo de coisa, mais do que tomar uma canção elaborada com discurso político, interesse, com desenvolvimento literário, esse tipo de
japitas do vento, dizia o velho Jupan, que aquelas coisas que o vento vai deixando por aí, a gente recolhe, são carregadas dessa reação e dessa reação absolutamente libertária. No crean que son bravatas ni serán por provocado, pero donde yo he pisado quedó la huella en mi pata. El canto se me desata como yeguada matrera, siempre fiel a su manera, vuela libre y orejano, que no se ha inventado la mano que le ponga na tranqueira. De qualquer maneira, quando a gente fala em temas elaborados, eu não sei se já usei tempo demais aqui, vocês me ajudem a controlar, e vocês têm algo realmente lindo para assistir em seguida e eu não quero atrapalhar isso. Mas não há como não falar em qualquer lugar, hoje, mas muito mais aqui, sobre Víctor Jara no dia dos 41 anos do assassínio. Provavelmente foi o dia 16 de setembro de 73, não há como saber exatamente pela forma como as coisas se deram lá. Deixa eu cantar uma coisa dele para vocês. Toma um golinho d'água antes. Se não fosse água, eu diria o que diz o Fierro. Déjenme tomar un trago. Esas son otras 40. Mi garganta está sedienta y de eso no me abochorno, pues el viejo, como el horno, por la boca se calienta. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de piedra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Aquí donde acaba todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Porque falou em reverência e rogo, reverência e rogo, eu comentava que é a relação com o divino, e quando se fala nisso, se fala em todo o sentido histórico da religião. E há algo interessante
Embora eu esteja falando de algo bem parcial, isso não explica a nossa população latino-americana, é claro que não, mas eu acho muito importante que se veja aquele indivíduo, aquele grupo, aquelas pessoas que foram chamadas primeiro de gaúchos, e antes disso foram chamadas de outras coisas, há outras palavras, mas enfim, aquelas que foram chamadas primeiro de gaúchos, e de alguma maneira acabaram embasando tudo isso que acabou derivando até nesse gentílico de dizer quem nasceu nesse estado é gaúcho, enfim, mas aqueles gaúchos originais, entre aspas, a intenção daqueles caras era o afastamento de toda a instituição. Eles descobriram uma forma de viver extremamente fácil, por mais que exista uma destreza. Estamos falando de fácil comparando com o que era a dureza e a violência da sociedade colonial. Então, tinha aquele gado numa abundância absurda, podia-se contrabandear sebo e couro, podia-se comer, podia-se encontrar. Eram homens, esses desertores de marinha, de todas as procedências, os primeiros mestiços daqui. Podia-se, aí estão os mestiços, podia-se encontrar mulheres entre os grupos indígenas, e começou a surgir essa sociedade completamente periférica à sociedade colonial. Qual é o traço distintivo que eu acho mais interessante, justamente porque menos lembrado? Se esses caras negociavam, falavam, conviviam, trocavam afeto com os dois exércitos que estavam em guerra na fronteira, portugueses e espanhóis, com todas as nações indígenas, com os negros de quilombo ou não de quilombo, com os piratas que vinham à costa ou entravam rios adentro para comerciar, com rigorosamente todo mundo, com os padres das missões, para sobreviver. Certamente eles não eram violentos, e certamente eles eram os caras mais tolerantes e inclusivos que a gente possa imaginar. E qual é, por favor, os que não são daqui não respondam, qual é a representação que se faz do gaúcho? Se não todo o contrário disso, sobre alguns aspectos. Esses caras, o Nicolau Dreis disse que eles não tinham senão a noção mais mínima e básica da moral. O que queria dizer isso? Queria dizer alguns, digamos, os principais dos 10 mandamentos, algo assim. Todos os cronistas dizem que esse homem não matava, que eles eram capazes de apostar entre dois amigos a conta do bar com uma faca na mão. Quem fosse cortado primeiro pagava. Para mostrar para vocês, mas acho que em alguém, não sei, acho que passamos a bola para o Alabeoni, ou Oni, me diz aí. Para o Alabeoni. Eu já... 5 minutos, Daniel. Você tem mais 5. Eu tenho mais 5? Ah, que bom. Levantaram uma placa ali. Então, assim, tem um lance... Eu comecei a falar e saí pelas caronas, mas esse negócio de religião... Imagine uma música feita com uma inspiração ancestral que o cara nem sabia que tinha. Aquela inspiração ancestral, que é o mais bonito de tudo isso. E ele faz uma música sobre a sua ação de gaúcho que precisa entrar no mato e tirar um touro alçado, touro que se tornou selvagem. Todo mundo perdeu pro touro. Os cachorros, os amigos dele, sobrou eu, os meus cachorros e o meu lobuno estreleiro, o meu cavalo. E ele diz o seguinte: se Deus quiser, trago o touro. Se não quiser, também trago. Que o laço é Deus no meu pago e os santos são os cachorros. Se eu fiz esse milongão, eu fiz porque me garanto e nunca dependi de santo para cuidar da obrigação. Eu quero é touro laçado no ladeirão desse cerro, e se tocar de ir para o inferno, cheguemos tudo emendado. E se tocar de ir para o céu numa rodada de estouro, vão junto às aspas do touro na ponta do meu sovel. Eita! Da fé, do medo, da religião, enfim. É um traço a chamar a atenção.
tem alguém tentando se apropriar da história e da referência indígena como subsídio para qualquer coisa bem intencionada ou não. E esse índio está dizendo, olha, tu vais encontrar uns objetos, uma casinha em ruínas, uma paisagem, mas a mim, nunca, jamais. De loma en lomas de ir y mi huella buscarás, ay, 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 ay. De loma en lomas de ir y mi huella buscarás, ay, 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 ay. El rastro de las vicuñas, eso solo encontrarás, pero a mí nunca jamás, pero a mí nunca jamás. Silencio de lenta cumbre, eso solo encontrarás, pero a mí nunca jamás, pero a mí nunca jamás. Las de ir y mi tumba buscará, ay, a las tigalas de ir y mi tumba buscará, ay, el viento zumba que zumba, eso solo encontrarás, pero a mí nunca jamás, pero a mí nunca jamás. Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação, hoje, dia 16 de setembro de 2014.